Juca, obrigado por nos receber. Prazer enorme, Maurício. Seja bem-vindo ao Avesso. Muito obrigado. Aqui a gente costuma começar pelo começo, então eu queria dizer o seguinte, queria te perguntar o seguinte. O que tem no Juca de hoje do Juca da sua infância? Pô, Maurício, eu diria para você que não podia começar melhor. Porque uma coisa que me assusta em mim mesmo, quase aos 70 anos, é a nenhuma consciência que eu tenho de ter quase 70 anos. Eu, com muita frequência, olho para as pessoas, da maneira como as pessoas me tratam, porque aí começa aquela coisa, o senhor, reverência. Na ESPN mesmo, eu tive que fazer um esforço com a garotada que faz programa comigo e dizer, escuta, ou vocês vão me tratar de igual para igual, ou eu vou parar de brincar, porque senão fica desagradável. Eu brinco, não tem a resposta no tom que eu mereço, né? Aí fica desigual, fica covardia, porque aí eu te diria isso, eu tenho permanentemente assim, a ideia de que eu sou a mesma pessoa desde que eu me dou por gente. E eu acredito nas mesmas coisas. Você pode até dizer, pô, você devia ter evoluído um pouco, talvez. Mas eu não tenho de forma nenhuma, em nenhum momento, a ideia disso, por exemplo, que aconteceu antes da gente começar a gravar. Você fala para mim, meu pai era seu fã. Sim. Eu já não posso admitir a hipótese que alguém seja meu fã. E que era, porque já morreu. Tanto que eu te perguntei, mas teu pai está vivo? Não. Porque o que eu estava acostumado durante um bom tempo, em que eu dirigia Placar, por exemplo, das pessoas, no máximo, dizerem para mim, pô, aprendi a ler lendo Placar. Ou um pai ou uma mãe dizer, muito obrigado, porque meu filho aprendeu a ler lendo Placar, e Placar sempre foi muito cuidadoso com o texto. Eu fui um desses, viu? Só pra te dizer. Então, agora alguém me dizer, meu pai era seu fã, é uma coisa que... Eu falo, mas como? Né? Aí eu paro para pensar e falo, bom, é claro, eu estou fazendo 50 anos de carreira daqui a 2 anos. Né? Mas eu não tenho essa, e acho ótimo que eu não tenha, se quer saber. Entendeu? Porque se é uma coisa que eu acho que é uma qualidade das pessoas, é a capacidade de rir de si mesmo. 2, não se dá importância. Porque fica bestinha. Entendeu? As pessoas falam pra mim assim, porque, isso quantas vezes acontece, o ícone e o cacete, entendeu? Que eu não sou ícone. Eu gosto muito, não vou lembrar o nome, mas você deve ter assistido, o filme argentino em que o cara vai receber o prêmio Nobel, que é um cara do interior da Argentina, e é um escritor do interior da Argentina, e ele ganha o prêmio Nobel da Literatura. E ele faz um discurso na academia, dizendo o seguinte, olha aqui, mais ou menos assim, enfia esse prêmio, porque isso aqui é minha morte. Porque quem ganha o prêmio Nobel não faz mais nada. E eu não estava disposto a não fazer mais nada. Mas vocês estão me enterrando. Então. E a plateia fica durante 1 minuto, e isso é o tempo do cinema, 1 minuto em absoluto silêncio. E ele fica olhando para a plateia. E a plateia olhando para ele. E ele não fala mais nada. De repente alguém... E aí começa uma ovação e as pessoas ficam em pé e aplaudem. E é isso, quer dizer, eu não me venha com... As pessoas dizem isso, quero ser homenageado em vida. Tá, tudo bem, faz sentido. Né? O Pelé diz muito isso, né? Eu não preciso de homenagem, não quero homenagem, nem em vida nem morto. Mas eu quero que ninguém me arquive, ninguém me aposente, entendeu? E faça um baita esforço para não ficar para trás. Então daí vou fazer blog, vou fazer coisa, porque eu tô aí, tô na estrada e não tô disposto a... Não é que eu não esteja disposto a dar passagem para ninguém, dou passagem com a maior graça, mas eu tô junto na estrada, entendeu? Então eu não tenho essa consciência, ou tenho. Eu sou o mesmo menino que tinha 12 anos, que tinha 17, que tinha 25, sou a mesma pessoa. Você nos brindou ano passado com um livro teu de memórias, que é uma delícia de ler, de se envolver.
E o livro chama Confesso que Perdi. Sim. Depois eu fui ver você contando a história do título do livro, Sim. dizendo que foi, na verdade, uma apropriação indébita do Sim. Confesso que Vivi do Neruda, Sim. ao mesmo tempo que era uma certa reverência ao que o Darcy Ribeiro dizia, que se orgulhava das suas próprias derrotas e não queria estar ao lado dos vencedores. Exatamente, né? Exatamente. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a derrota que você mais se orgulha? De todas aquelas que você apresentou no livro, que não tem só derrotas, mas no livro você apresenta também. Olha, quer dizer, uma derrota do qual eu me orgulho é a de lutar permanentemente, desde que me dou por gente, por fazer um Brasil mais justo. E evidentemente que perdi, olhando para o Brasil de hoje. Quando eu penso que eu tinha 17 anos, eu estava militando em grupo clandestino, é evidente que eu projetava um Brasil daí a 50 anos, né? E esse Brasil que eu projetava aos 17, hoje quase aos 70, está quase na mesma distância que estava 50 anos atrás. Até porque nos últimos 3 anos nós regredimos uns 30, né? Então agora eu não deixei de brigar pelas coisas que eu acredito, porque é uma coisa que eu digo para as pessoas, o confesso que eu perdi não é sinônimo do confesso que desisti. Então, digamos, estou perdendo, né? Você sabe que eu tenho 2 amigos que não se conformam com o título do livro. Um queria que pelo menos o título fosse Confesso que Empatei. E um outro que admite, aliás, foi numa entrevista para a Carta Capital, que ele disse isso. Não, então faz o seguinte, confesso que perdi, mas põe o subtítulo, mas foi roubado. Entendeu? Mas foi roubado. Enfim, essa é uma das lutas das quais eu me orgulho de manter, né? De não perder a vontade de continuar brigando, né? E de acreditar que o Brasil vai ser melhor. Pois é, essa sensação de perder roubado, por exemplo, é uma sensação de que você lutou e você venceu em muitos momentos, né? Eu lendo o teu livro, assim, eu me lembrei muito de uma entrevista que o Antônio Cândido deu, o irrepreensível Antônio Cândido, deu para o Brasil de Fato, e aí perguntaram uma hora para ele se ele era socialista. Aí ele falou que era, e perguntaram por quê, e ele falou assim, porque o socialismo é uma ideologia triunfante. Uma coisa que na minha cabeça eu nunca tinha pensado, porque a gente está vivendo aí a barbárie do capitalismo em todos os lugares. E ele dizia que era triunfante justamente porque as conquistas todas da luta ao longo desses anos todos, que o capitalismo é irmão gêmeo do socialismo e que as conquistas elas estão presentes, que não existe uma humanização. A humanização faz parte da nossa luta. E aí eu fiquei com isso na cabeça lendo o teu livro também, porque essa luta toda, você chegou até a fazer um placar das derrotas e das vitórias, mas eu queria saber das vitórias nesse processo. O que é triunfante nisso? Mas veja bem, é um pouco o seguinte, né, para fazer uma imagem futebolística, né? Corinthians e Palmeiras são 2 torcidas antagônicas, né? Eu te pergunto, o que seria do Corinthians se não tivesse Palmeiras e vice-versa? A grandeza dos dois se retroalimenta, né, com a rivalidade que existe. Fazendo uma simplificação entre o capitalismo e o socialismo, né, o que seria o capitalismo de mais terrível do que ele é, mais selvagem do que ele é, se não tivesse uma contracorrente, se não tivesse, né, um ideário socialista? O que alimenta o ideário socialista? Uma utopia, tá? Qual é a grande qualidade da utopia? É que você nunca chega nela. Não é isso? Quer dizer, aquela ideia de que está sempre... Quando você está chegando, ela se afasta mais 10 metros. Você vai atrás, E você vai forçando que os outros, que não querem abdicar dos seus privilégios e tudo, de alguma maneira, pelo menos entregue os anéis. Esses são triunfos. É evidente que são triunfos menores do que a gente gostaria. Mas são triunfos que alimentam a continuidade dessa luta, não é? E a cada vitória que você conquista, evidentemente, você comemora, né? É claro que eu comemorei muitas coisas já na minha vida nesta luta, evidentemente, né? Até quando se amarga uma enorme derrota. Vou dar um exemplo, também, de alguma maneira simplificador, mas é um exemplo. As diretas. Porra, ter vivido aquilo, ter visto 1 milhão de pessoas
nas ruas pedindo direta já, foi um momento absolutamente de conquista, de dizer, pá, viramos para cima dos milicos, não é isso? Bom, depois o Congresso não aprovou. Baita decepção, e começa todo aquele processo da eleição indireta, Tancredo, Sarney, vem o Sarney. Mas caminhamos, era melhor do que a situação anterior, né? Repito, Fernando Henrique era um momento de iluminismo no Brasil. O professor sociólogo, doutor, deu aula na Sorbonne, em Yale, sei lá onde mais, né? Era um intelectual, como no mundo você tinha poucos na posição dele. Bom, perdeu-se, fez um governo decepcionante no final dos 8 anos, mas caminhamos, né? Era melhor que o Collor, sem dúvida nenhuma, né? Vem o operário, o metalúrgico, ser presidente do Brasil, depois vem a guerrilheira, né? E aí, Maurício, tem uma questão que eu acho que as elites da América do Sul não se dão conta, de que elas são tão perversas, mas tão perversas, que elas acabam obrigando a que haja, por exemplo, um Maduro. Né? Tá bom, não gosto do que está acontecendo na Venezuela, de ver tanta gente indo embora, né? Não está dando certo aquilo ali. Mas por que apareceu o Maduro? Por que apareceu o Chaves, que é outra coisa, não é o Maduro? Mas por quê? Por que apareceu um padre maluquete no Paraguai? Um índio na Bolívia? Porra, porque esses caras massacraram o povo por 500 anos. E uma hora isso tem uma outra saída, tem uma outra solução, que é melhor do que a solução que eles davam. Que é melhor, que é pelo menos, num determinado momento, a ilusão de que o povo chegou ao poder. Tem muito para caminhar, muito, mas são triunfos. E nesse aspecto eu acho que o Antônio Cândido estava absolutamente correto. É isso mesmo. Você se considera socialista? Então, eu quase te interrompi quando você fez a pergunta. Me perguntam muito, né, principalmente em faculdade de jornalismo, você ainda é comunista? Né? Porque eu fui do Partido Comunista Brasileiro, tenho uma honra de dizer, eu nem sei se isso é verdade, é bem da verdade, mas me diziam isso à época, que eu fui o mais jovem membro do Comitê Estadual do Partidão aqui em São Paulo, com 28, 29 anos. Diretor de placar ao mesmo tempo. Imagine você como era difícil conciliar as coisas. Mas enfim, a minha resposta sabe qual é? Se ser comunista é continuar a acreditar no de a cada um de acordo com suas necessidades, a cada um de acordo com as suas possibilidades, sim, continuo comunista. Só que hoje eu olho e me pergunto, isso é um corolário do pensamento marxista ou isso é cristão? Eu que sou ateu. Eu diria, Jesus Cristo provavelmente assinaria essa ideia de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Alguém dirá, mas isso é a utopia das utopias. O ser humano não é assim. Se o ser humano não tiver competição, se o ser humano não quiser progredir, o ser humano estanca, que é, né, a raiz, né, do pensamento liberal, neoliberal, capitalista. Enfim, então, se isto é ser comunista, eu continuo comunista. Deixa eu voltar então um pouquinho na tua história, pegando essa história, inclusive, do comunismo. Você foi, se eu não me engano, aos 17 anos você entrou na LN, né? LN. Foi da Ação Libertadora Nacional, isso, que era a organização do Marighella, sim, foi uma organização que teve, dirigida pelo Marighella, sim, e que teve uma força muito grande no país. E eu era o chofer do braço direito dele. Do Toledo. Do Toledo. Do Toledo. Velho Toledo. Foi chofer do Toledo, sim, foi parte do grupo de apoio da LN, sim, também. Sim, sim, fazia documentos, fazia documentação para tirar a gente do Brasil, levava a gente para fora do Brasil. Foi essa a minha participação na LN.
até que o Toledo fosse morto, sob tortura. E aí, coisas... É claro, Maurício, se você pensar, você fala, mas escuta, Juca, o que você está me dizendo? Que você com 18, 19, 20 anos, você era o cara que levava o Toledo para cima e para baixo? Você fala, vocês não podiam ganhar, né? Vocês estavam enfrentando o exército brasileiro com um moleque como você, porque eu era um moleque, né? O que presidia, qual era o sentimento que presidia aquilo ali, do meu ponto de vista? Claro que não do ponto de vista do Toledo, nem do Marighella, nem dos mais velhos. A indignação, a sensibilidade e a indignação, né? De ter assistido um processo democrático no Brasil ser interrompido mano militare, como aconteceu em 64. Abortando uma eleição que haveria no ano seguinte, em que provavelmente seria eleito Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada, de esquerdista não tinha nada. Se não fosse ele, seria o Carlos Lacerda, que era um líder da direita, né? A possibilidade de o Jango ser eleito era mínima. E se fosse o Jango, seria a vontade do eleitorado brasileiro. Então, a indignação contra a interrupção daquele processo é que levou um bando de garotos como eu a militar contra a ditadura. E o que era militar contra a ditadura? Era militar militarmente. Era uma ilusão? Claro que era uma ilusão. Evidentemente, não tinha a menor chance de ganhar. Mas é aquilo. Vergonha de estar ao lado dos vencedores. Sim. Né? E hoje, se a gente olha, do ponto de vista da história, por mais que seja, às vezes, para as pessoas incompreensível o que eu vou dizer, nós ganhamos. Não foram eles. Olha como eles entram na história. Tá certo? Quem foi o Ustra? Só uns maluquetes aí, né? Beócios, fascistoides defendem a memória do Ustra, ou do Figueiredo, ou do Médici, ou do Costa e Silva, ou do Castelo Branco. Né? E a cada documento que se abre do Congresso dos Estados Unidos, você vê que eram todos iguais, todos bancando a tortura. Essa gente perdeu. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muita gente renega o ideário comunista. Exatamente, é isso. Escuta, não, uma coisa é você me dizer, mas isso não existiu em lugar nenhum do mundo. Vamos discutir isso, tudo bem, não existiu. Houve distorções, sem dúvida, o Stalin... discuto isso quanto quiser. Mas o ideário, não. Por quê? E daí, ser socialista é uma maneira de, digamos, minimizar. É mais aceitável. Exatamente. É mais digerível. Aí pode ter os partidos socialistas que tem no Brasil. Isso daí não tem nada, isso. O PSDB é social. Sim, Tá um nível de confusão agora, inclusive, que tudo é socialista agora, né? De que isso é coisa dos socialistas e tal, que a direita está se aproveitando. Exato. Depois eu fui pesquisar sobre como foi a tua história. Eu vi algumas entrevistas tuas, tua história de escrita desse livro. Foi uma escrita rápida, foram alguns meses que você sentou lá e colocou as memórias ali. Mas teve um período no livro que foi um período que te deu uma segurada, que foi o período que você estava escrevendo sobre Norberto Nering. O que travou ali na tua memória? Qual a importância do Norberto Nering, Maurício, na tua vida para isso acontecer? Aí eu preciso respirar fundo, porque essa é a história que se eu não respiro fundo eu vou te contar e choro, e eu não estou a fim de chorar. Deixa eu te dizer, eu era esse moleque com 14, 15 anos de idade, e o Norberto Nering era namorado da minha prima querida, que era a prima que eu mais gostava, a prima mais velha, Maria Lígia Quartim de Moraes, a Maria Moraes, né? Socióloga, tudo mais. O Norberto, eu tinha 15 anos, o Norberto tinha 26. O Norberto me tratava como se eu fosse um adulto quase, tá? O Norberto foi o primeiro cara que me fez sentir gente grande. Me convidava para ir almoçar com ele, saímos juntos e tal. Bom, aí um belo dia eu fico sabendo que o Norberto estava na LN, e era um quadro importante da LN. E o Norberto foi preso.
Norberto, por uma bobeada da polícia, soltaram para que ele se reapresentasse depois do aniversário da Marta, que é minha filhada, a filha deles, e ele se escafede do Brasil. Eu só vou ter notícia do Norberto de novo, Norberto morto. Norberto teria se suicidado. O Norberto era um cara, além do mais, lindo. Era um homem muito bonito. Lembrava aquele artista do Fahrenheit, Dave Hemmings, coisa que vale. Loiro, de olhos claros e tal. E quando eu tive a notícia da morte do Norberto, que foi em 1970, no dia que jogava Brasil e Tchecoslováquia, eu tive, na verdade, aos 20 anos de idade, a primeira notícia de morte que realmente me abalou. Quer dizer, a ideia de que eu nunca mais encontraria o Norberto era uma coisa tão absolutamente dolorosa e era de uma injustiça pensar que tinham matado aquele cara, que aquilo talvez tenha me amadurecido precocemente de uma maneira tal que eu, em seguida, meu pai me emancipou para eu casar, eu fui ter filho com 3 anos depois, eu assumi uma vida adulta, e aí militante, e aí sabendo exatamente os riscos que corria, sem nenhuma ilusão em relação aos riscos que corria, porque eu tinha um exemplo do Norberto. Então o Norberto virou um paradigma para mim. Se eu te disser que até hoje, e assim, momentos que me emocionam, imediatamente me vem a imagem do Norberto e dizer, puta, que pena que o Norberto não está aqui. Norberto, eu avô, eu pensar que o Norberto não pôde ser avô, é uma coisa que me dói. Você vai falar, Juca, você é maluco, mas o dia em que eu vi o povo na rua, na campanha das diretas, a imagem que mais me vinha na cabeça era ele. Putz, o Norberto precisava ter visto isso. No dia que eu vi a torcida do Corinthians ir para a rua festejar 77, o Norberto não ligava a mínima para futebol. Eu dizia, putz, o Norberto ia adorar ver essa manifestação do povo de São Paulo, dos corintianos, tomando a Avenida Paulista, tomando o diabo a 4, porque o Corinthians, enfim, é campeão. Porque aí, claro, junta o fato de eu ser politizado, o fato de eu não olhar para o futebol meramente dentro das 4 linhas, né? De um dia Dom Paulo ter escrito para placar a pastoral do povo corintiano, não há derrotas definitivas para o povo, né? Isso tudo para mim se mistura o tempo todo. O tempo todo. E ele personifica muito isso. Quer dizer, se alguém perguntar para mim quem é o seu herói, antes de Che Guevara, antes de quem quer que seja, é o Norberto Neri. E aí, quando eu pus isso, não no papel, né, no computador, realmente eu travei uns 3, 4 dias, porque me deu uma certa deprimida, eu fiz uma porção, enfim, eu quase direcionei o livro para uma coisa mais pesada, felizmente não fiz isso, porque também veja como são as coisas. No dia, porque é importante, estávamos vendo o jogo Brasil e Tchecoslováquia na minha casa, eu, meus irmãos, uns amigos e meu pai. Num determinado momento do jogo, estava 1-0 ainda para a Tchecoslováquia, tocou o telefone lá de casa. E eu me lembro do meu pai dizer, mas quem é o alienado que está telefonando para cá essa hora? E a minha mãe atendeu, que não estava vendo o jogo. E falou para ele assim, Carlos, telefone. Ela, atenda. Ele foi e atendeu. E eu vendo o jogo. Mas aqui no outro, na orelha, alguma coisa, eu só ouvi o meu pai fazer, não é possível. Eu falei, bom, boa coisa não é, mas não estou interessado nisso, quero ver o jogo. E vi o jogo. O Brasil virou esse jogo para 4-1. Meu pai era um cara que fumava no máximo 5 cigarros por dia. Curtia, até me deve
o vício do tabagismo, porque ele curtiu o cigarro de tal maneira, depois de cada refeição, que eu falava assim, isso deve ser muito bom. Ele fechava os olhos quando tragava. Não fazia outra coisa na hora que ele fumava. Só fumava. E eu vi pela primeira vez meu pai acender um cigarro atrás do outro, durante o jogo. O Brasil fez 4 gols, ele não comemorou nenhum. Quando acabou o jogo, eu falei, tem alguma coisa esquisita. Eu falei, velho, o que está acontecendo? Ele falou, o Norberto morreu, nós vamos para casa do seu tio. E nós fomos, eu com ele. Embora eu fosse o filho mais moço. Na rua já tinha gente festejando. E eu tive ódio de futebol naquele momento. Falei, puta merda. Mataram, porque para mim não tinha dúvida nenhuma, mataram um jovem brasileiro e as pessoas estão na rua festejando futebol em plena ditadura, isso é uma merda. Felizmente para minha saúde, Maurício, 3 dias depois eu estava capaz de ver o próximo jogo do Brasil contra a Inglaterra sem confundir as coisas, sendo capaz de separar as coisas. Mas foi um esforço. Então é isso, para mim, esse que é a figura do Norberto Nering. O Juca, você falou em vários momentos aqui da vitória que foi o processo político que se deu com as diretas, né? E, bom, a gente está vivendo uma fase complicada no Brasil e que tem a ver com isso, né? O Vladimir Safatli, eu tive com ele há pouco tempo atrás também, fazendo entrevista para o Avesso, e ele falando sobre o esgotamento da nova república. Para você que viveu intensamente o processo de criação dessa nova república, enfrentou as contradições, viu os limites que tinha desse processo, viu provavelmente muitas das coisas que você queria que fossem implementadas ali, que foram tolhidas. O que é para você enxergar esse processo todo, vir até aqui, bom, e o pacto ser completamente rompido com o golpe de 2016? O que é para você enxergar esse processo como um todo? Então, essa é a pior surpresa da minha vida, né? Eu não imaginava, em hipótese alguma, que fosse viver isso de novo, né? E eu tenho um filho mais moço, né? O Felipe, que tem 27 anos. Que no dia do golpe do impeachment, virou-se para mim e disse, ô pai, só pegando em arma. E eu falei, filho, eu já fiz isso, eu já estive junto disso, já estive perto disso, não é por aí, e a gente perde. É angustiante que a gente se encontre nessa situação. Ao mesmo tempo, eu tenho absoluta clareza que a saída para isso é política. Mas tem que ser não uma nova república, tem que ser uma nova política. Tem que ser uma política que tenha consciência de que o tal do pragmatismo tem um limite. Que o pragmatismo não pode confundir estações. Não pode achar, como teve o PT, a ilusão de que conciliaria com esta elite e que faríamos uma política de ganha-ganha e todos ganhariam. Porque essa elite não está disposta a permitir que quem está embaixo ganhe. E que na hora em que ela sentir, como ela sentiu na primeira crise que houve, que ela estava ganhando menos do que escorchantemente ela sempre ganhou, ela deu um piparote naqueles que aparentemente estavam permitindo que ela ganhasse tanto. Não dá para fazer certas conciliações. Eu outro dia li uma frase que me fez pensar, e que eu acho que devemos ponderar sobre ela, que é mais corajoso você ser um reformista revolucionário do que você ser meramente um revolucionário. Que é mais difícil e mais corajoso você lutar pela reforma possível do que pela ruptura. Embora me incomode muito pensar
que os países que vivem uma situação maior de justiça do que o Brasil, em regra tiveram uma grande ruptura, uma guerra civil. Claro que eu afasto a hipótese, né? Eu não quero uma guerra civil no Brasil. Mas eu não quero conciliar com esses 20% que estão falando em votar no ex-capitão maluco. E estão dispostos a digeri-lo em nome de afastar que a esquerda volte ao poder. Entre outras coisas, porque eu estou cada vez mais convencido que, de fato, a esquerda não teve no poder 1 minuto sequer no Brasil. E que está na hora de que a gente consiga fazer com que a esquerda tome o poder no Brasil. Pois é, em cima disso, você é um jornalista que você pode dizer que não é um ícone, mas é uma baita de uma referência política, no esporte, para quem ama futebol, para mim é uma baita de uma referência. E completando quase 50 anos de carreira, depois de tudo que você fez, dos lugares que você assumiu, do que você conseguiu, você fez um balanço da sua vida, uma memória, e o título desse balanço é Confesso que Perdi. É falando das suas derrotas e fazendo uma autoanálise delas. Sim. E se orgulhando de muitas delas e tal, e também falando sobre os triunfos e as vitórias. Você não acha que seria o caso também do PT fazer um Confesso que Perdi? Não. Isso não seria útil para isso que você está dizendo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o fato de até hoje o PT não ter feito autocrítica, absolutamente indesculpável. Indesculpável. E quando você... E eu tenho conversado muito com o pessoal do PT a esse respeito, até porque estou fazendo um programa ali na TVT, tenho convivido muito com petistas, né, respeitáveis, e não me convence a explicação, querem que a gente ajoelhe no milho, nós não somos religiosos. Não é isso, não é isso. A autocrítica vamos fazer internamente, que faça a autocrítica internamente. Ótimo, aplaudo. Mas tem que falar para a sociedade. Nós erramos aqui e não vamos repetir esses erros. Nós vamos discutir a reforma política e vamos fazê-la. Nós vamos discutir a lei de mídia e vamos fazê-la. Assumir esse compromisso. Por que não fizeram antes? Tiveram 13 anos para fazer. Porque estava tudo com o vento a favor, não quisemos sarna para nos coçar. Eu entendo. Sou capaz de entender fazendo um esforço. Mas eu quero o compromisso de que isso não vai acontecer de novo. Que o vento pode bater a favor amanhã outra vez e voltar com essa política de uma conciliação que não se justifica. Não estou propondo que tratemos os que não estejam de acordo como se não fossem brasileiros. Não, mas tratemos de falar com a maioria que nos colocou aqui para fazer a política da maioria. Para mim isso é muito claro, entendeu? Tem essa de ajoelhar no milho, não, isso não me convence. Ô Juca, pensando um pouco agora também no futuro. Você é uma personalidade da política que a gente vê nas redes sociais. É o Petralha. Sim, Petralha. Isso. Por um lado. Por outro lado também, você senta com o Romário para conversar, tá com um golpista, o que você está fazendo? Nunca foi do PT. Isso, exato. E é um político independente. Isso. E eu me lembro, quando a gente se conheceu, você me disse uma coisa, na verdade você citou uma frase do Philip Sollers, que eu não esqueço e eu guardo para mim como uma maneira de ver o passado, mas também uma maneira de apontar o futuro. Eu anotei ela que fiz meu dever de casa, sim. Anotei ela. Qual que é a frase? Vou achar ela aqui. Que é: 2 mais 2 são 6, disse o tirano. 2 mais 2 são 5, disse o tirano moderado. Aqueles que recordam com seus riscos e perigos que 2 mais 2 são 4, os policiais dizem: você não quer que voltemos à época em que 2 mais 2 eram 6, não é? Essa frase, para mim, diz muito sobre como se pensa a realidade hoje em dia no Brasil. E pensando numa nova política, né, no que você estava dizendo, que é uma necessidade, o que essa frase tem a ver com construir um projeto novo? Eu acho que tem tudo a ver. Porque nós temos que bater na tecla que 2 mais 2 são 4. E levar isso adiante até o fim. Que custe a vida. Nós vamos levar até o fim. 2 mais 2 são 4.
O Brasil é um país de injustiças. O Brasil é um país desigual. O capitalismo no Brasil é selvagem. Nós temos que distribuir renda nesse país. Nós temos que dar educação para os excluídos. As elites brasileiras a vida inteira exerceram o seu poder impedindo que o brasileiro se educasse. Porque o cara deseducado não é cidadão. E bater nessa tecla sem concessão. Porque não tem argumento melhor para desarmar quem vem e diz: mas veja no que resultou. 13 milhões de desempregados. Aí como era antes? Como era antes? 500 e tantos anos. Por que chegamos a esse ponto? Quem fez chegar a esse ponto? Foram os comunistas? Foram os socialistas? Foi a esquerda? Onde? Porque aí, outro dia, eu estava conversando já não sei com quem, que me disse que conversou com um dos nossos barões de imprensa e... sim! Lembrei agora, com o Fernando Haddad. Que ele teve uma conversa com o João Roberto Marinho, que é um cara esclarecido. E o João Roberto falou para ele: ó, de lei de mídia não dá. Eu falei: mas por que não dá? E falou para ele: João, escolha. Te dou o direito de escolher. A lei de mídia de Portugal, a lei de mídia da Grã-Bretanha, a lei de mídia dos Estados Unidos. Qualquer uma dessas três. Não estou te propondo a lei de mídia da Venezuela, nem de Cuba, nem da Coreia do Norte. Estou te propondo desses três, escolha. Mas é que aqui no Brasil isso não dá certo. Porque são os axiomas. Certas coisas não se concede, não se admite. Como se isso pusesse em risco o país. Quando, na verdade, coloca em risco os privilégios, apenas os privilégios. Então, para concluir, Juca, mais duas perguntas. A primeira é a seguinte: o que o Juca de hoje, com quase 50 anos de vida profissional ativa, diria para o Juca jovem, para o Juca lá de 17, 16, 17 anos, que estava descobrindo as coisas da vida? É um pouco o que eu te contei para o Felipe. Você sabe, eu tá no livro, né? Eu gosto de dizer que tem 5 frases que guiam a minha vida. Nenhuma delas é minha. Todas elas são de autores famosos. 2 do Milor Fernandes, né? Imprensa e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Outra de Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Outra é de Dom Paulo, não existem derrotas definitivas para o povo. E outra é da dupla Ivan Lins e Victor Martins. Desesperar jamais. O que eu diria, ou o que eu digo para um jovem hoje, tão revoltado com as injustiças no Brasil como eu, é que o caminho da gente é o caminho da política. Por mais que dê vontade, às vezes, de transbordar e partir para a porrada não vai nos trazer a solução de que nós precisamos. E nós que temos a sorte de a vida inteira ter feito 3 refeições por dia, ter ido para a escola, ter ido para a faculdade, temos que ter absoluta consciência de que nós temos que distribuir aquilo que nós ganhamos. Todos nós. Você está vendo, quando eu digo confesso que perdi, e é bom deixar isso muito claro, não tem nenhuma demagogia nesse título, porque evidentemente que pessoalmente eu não sou um cara derrotado, eu sou bem sucedido na minha profissão, na minha família, tudo mais. Eu vivo de uma maneira muito melhor do que eu imaginava que poderia viver como jornalista, né? E consegui conquistei isso profissionalmente, sem ter que ferir princípio nenhum meu, né? Mesmo trabalhando na grande imprensa, né? Mas eu tenho plena consciência de que eu tenho muito mais do que eu preciso e de que não tem razão nenhuma para não dividir o que eu tenho.
E não é um ato de generosidade. Eu detesto que digam você é uma figura muito generosa. Eu falo, não, eu procuro ser justo. Não sou generoso. Procuro ser justo, só. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que... Esse é o discurso que tem que fazer para a nossa juventude. E se você pudesse, um passe de mágica, colocar qualquer coisa do avesso, o que você colocaria? Do avesso. Eu tiraria o casaco do Brasil e o avesso dele seria a Dinamarca. Muito obrigado, Juca Kfouri. Nada, isso. Aí a cabeça das pessoas vai... Mas como a Dinamarca? Mas não é a Venezuela? Não.